E o tema da mensagem que eu trago para os irmãos nesta manhã é: com Jesus há sempre uma saída. O texto que vamos ler, Lucas capítulo 5, do versículo 12 a 13. Lucas, conhecido como Doutor Lucas, o médico amado, porque ele era médico, e relata o seguinte: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem coberto de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O que temos aqui, irmãos, é o retrato da desesperança, o retrato da tragédia. Um homem leproso, e naquela época a lepra era a doença mais temida, mais perigosa, mais apavorante. E quando alguém ficava leproso, essa pessoa tinha que ser isolada, ficar de quarentena total e permanente, fora do acampamento, fora da cidade, sem qualquer perspectiva, sem qualquer esperança. Esse texto então narra a cena de um homem nesta situação, um homem leproso, que no estágio mais avançado da sua doença, depois de esgotados todos os esforços humanos, depois de ver o seu corpo a ser devastado, corrompido pela doença, sua carne a apodrecer a cada dia, então ele, coberto de trapos sujos e mal cheirosos, rompe a quarentena, rompe o isolamento social, a contrariar as regras de saúde, as regras de vigilância sanitária da sua época, e se aproxima de Jesus. Então ele se prostra diante de Jesus e clama: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Marcos, outro evangelista que também narrou esse episódio, diz que Jesus compadeceu-se profundamente dele, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Irmãos, eu quero aproveitar esse episódio para tirar daqui algumas lições para o nosso ensino e para o nosso consolo. Primeiro, vamos observar o doente. Vamos aprender com o doente. Esse episódio é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas por que eu escolhi o evangelho de Lucas para considerar esse episódio com vocês? É porque Lucas era médico. E por ser médico, Lucas tinha uma visão mais precisa, mais exata, mais detalhada da situação desse homem. Somente Lucas nos informa que esse homem estava coberto de lepra. Uma coisa é estar leproso, outra coisa é estar coberto de lepra. Isso significa que esse homem estava no estado mais avançado da doença, com seu corpo completamente tomado pela doença. Esse homem tinha parte do seu corpo já devastado pela doença, as cartilagens carcomidas, talvez o nariz,
as orelhas, os lábios. Esse homem estava deformado, era espécie como um aborto vivo, estava completamente arruinado pela situação adversa. Irmãos, naquela época, a lepra não era apenas uma doença incurável, mas também impunha segregação. O leproso era condenado a viver longe da sua própria família, não podia ficar junto da sociedade, não poderia estar aqui entre nós a participar deste culto. Porém, mais do que segregação, a doença era uma espécie de praga. Era símbolo do pecado, e não só do pecado, mas também símbolo de uma maldição divina. O leproso era considerado um amaldiçoado por Deus. As pessoas o chamavam de maldito, maldito. Mas esse homem, nessa situação desesperadora, ele não se rende, ele ainda tem esperança. Ontem recebi telefonema de uma senhora, eu vou estar com ela logo mais à tarde, e que me disse estar numa situação desesperadora. Não sei exatamente a situação em que cada pessoa que está nesse momento, mas nós temos principalmente nesses dias pessoas a viver sem esperança, a passar por alguns dramas pessoais, talvez alguma doença, algum problema na família, talvez algum relacionamento quebrado com seus filhos, talvez um hábito, um vício, uma extravagância, alguma coisa que está a prender-te, a amarrar-te, a torturar-te, alguma coisa que tira a tua alegria, que rouba a tua paz. Eu não conheço a tua situação, não conheço o teu desespero. Quão profundamente podes estar angustiado, não sei quais são os teus problemas. Eu sei que eu tenho os meus. Mas quero dizer-te que mesmo que o quadro seja sombrio e a situação aparentemente sem esperança, desesperadora, nunca percas a esperança. Porque com Jesus há sempre uma saída. E esse homem então vai a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus em adoração, num ato de humildade e fé no poder de Jesus. Esse homem roga por sua cura. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. É desta maneira que devemos nos aproximar de Jesus, com essa confiança, porque Ele pode tudo o que Ele quer. Se quiseres, podes. Tudo o que Ele quer, Ele pode. Para Jesus não há causa perdida, para Ele não há problema sem solução, não há beco sem saída. Esta semana eu recebi o telefonema de uma outra pessoa, não foi aqui, foi lá no Brasil, que me disse: pastor, eu já não aguento mais, meu casamento acabou, não há mais sentimento. Eu falei: ok, irmão, que não haja mais sentimento, mas que haja amor, porque amor não é sentimento, amor é um ato de vontade. Mas pastor, irmão, com Jesus sempre há uma saída, quando nós queremos a saída, sempre há. Para Ele não há pessoa irrecuperável, não há família sem salvação, não há casamento sem salvação, não há dificuldades que não possam ser superadas. Eu acho magnífico que esse homem, ao mesmo tempo em que afirma a soberania de Jesus, Senhor, se queres,
Seja feita a tua vontade, conforme a tua soberania, se queres. Ao mesmo tempo que afirma a soberania de Jesus, também se submete à soberania de Jesus. Não faz exigências, ele suplica. Não reclama por direitos, mas clama por misericórdia. Não impõe a sua vontade, não determina, mas se submete à vontade soberana de Jesus. Irmãos, essa é a maneira com que cada um de nós devemos aproximarmos de Jesus. Senhor, se queres, eu creio em ti, tu podes. Agora, vamos olhar para Jesus. Vamos aprender com o médico. Marcos nos ensina algo magnífico que é relatado somente no Evangelho de Marcos. Diz o texto que diante do pedido desse homem, Jesus profundamente compadeceu-se. Profundamente compadecido. Quão precioso, irmãos, é entender que diante dos dramas da nossa vida, dos maiores dramas da nossa vida, aqueles dramas tão grandes que pensamos que não há mais saída, que não há solução, não há mais nada o que fazer, mas quando recorres a Jesus, o nosso bendito Senhor e Salvador, profundamente se compadece de nós. Ele te conhece, sabe das tuas lutas, conhece as tuas dores, conhece os teus dramas. Ele conhece as tuas noites mal dormidas, tuas madrugadas de insônia. Ele ouve o teu gemido, conhece as tuas lágrimas, as tuas necessidades, as tuas preocupações e perturbações. Ele sabe o que está ou o que pode estar a afligir-te neste momento, e Ele se importa contigo. Mas outro detalhe que me chama a atenção em Jesus é que não tem apenas compaixão, ele também tem ação. Diz o texto, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Compaixão sem ação não resolve nada. Eu sei que os irmãos ficaram compadecidos quando viram a exposição da Marisa. É bom ter compaixão, mas compaixão sem ação não resolve. Compaixão sem toque é inútil. Mas Jesus tocou. Ele quebrou um protocolo de saúde pública daquela época, porque um leproso não podia ser tocado. Tocar um leproso era tornar-se impuro. Mas interessante é que quando o puro toca no impuro, o impuro não deixa o puro impuro, mas o puro toca no impuro e deixa o impuro puro. Jesus não fica impuro por tocar no impuro, mas ao tocar no impuro, o impuro se torna puro. Então, irmãos, precisamos tocar nas pessoas. E a pergunta então é, por que Jesus tocou nesse homem? Os irmãos conhecem aquela outra história em que Jesus curou 10 leprosos? Ele saiu a tocar nos 10 leprosos? Não. Foi com uma palavra apenas. Jesus curou os 10 leprosos à distância, com apenas uma palavra.
Mas esse gesto de Jesus agora em tocar nesse leproso nos ensina uma grande lição. Jesus percebe naquele homem uma doença muito mais grave, muito mais perigosa, muito mais devastadora do que a lepra que aprodecia a sua carne. Jesus percebe uma autoestima achatada, devastada, um senso de desvalor. Alguém que talvez tinha anos que não sabia o que era um toque humano. Quando aquele homem queria se aproximar de alguém, as pessoas fugiam dele, corriam dele e pegavam pedras para atirar sobre ele e gritavam: leproso, leproso, maldito, maldito. Mas quando aquele homem devastado pela lepra, maltrapilho, mal cheiroso, deformado, arruinado pela doença, quando esse homem chega até Jesus, diz a Bíblia que Jesus se compadece dele e toca-o. Um detalhe importante a destacar é que a palavra tocar, na língua grega que foi escrita esse texto, não é encostar o dedo, encostar a mão assim, com melindre, com reservas, como tantas vezes hoje nós nos cumprimentamos por causa da pandemia, né? Com um soquinho apenas, ou com o cotovelo. A palavra tocar aqui significa cingir, abraçar. Agora imagina Jesus abraçar aquele homem com a carne a apodrecer, com o corpo deformado, com as cartilagens arruinadas. O que Jesus está a dizer a esse homem é o seguinte: não importa qual seja o tamanho do teu drama, quão dramático o teu problema, quão terrível seja a tua doença, não vou jogar pedras sobre ti, eu te abraço, amo-te, importo-me contigo, tens valor para mim, compadeço-me de ti e não me afasto de ti. Ah, irmãos, que médico maravilhoso é esse. Então, depois de tocar nesse homem, Jesus disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus não somente quis curar esse homem, mas também teve poder para fazê-lo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus tem todo o poder, tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre a morte. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Não importa qual seja a luta que estejas a enfrentar nesse momento, Jesus pode tudo. Ele pode ser o teu médico, o teu abrigo, a tua saída desse problema, o teu porto seguro. Com Jesus há sempre uma saída. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos anime para que venhamos a Jesus com as nossas lutas e dificuldades, com as nossas enfermidades e sofrimento, com as nossas crises e dores, a saber que Ele é todo-poderoso e também compassivo, a saber que, ainda que há pessoas que fujam de nós, Ele nos abraça, a saber que aquilo que os homens não podem fazer por nós, Ele pode, a saber que quando Ele nos toca, a cura da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, os nossos dramas são resolvidos, porque com Jesus há sempre esperança, com Jesus há sempre uma saída.
Irmãos, que o Senhor Jesus nos possa tocar nesta hora, para que saiamos daqui hoje completamente curados, limpos e transformados pelo poder do seu toque. Amém?